Você sabia que o animal que hoje conhecemos como tartaruga marinha, esse ser tranquilo que desliza pelos oceanos, na verdade nasceu de um monstro pré-histórico com garras afiadas e mandíbulas capazes de esmagar ossos inteiros? Parece inacreditável, mas a origem das tartarugas marinhas é muito mais sombria e surpreendente do que você imagina. Como um réptil carnívoro e terrestre se transformou em um dos símbolos mais pacíficos dos mares. Tudo começa há mais de 200 milhões de anos, em uma terra completamente diferente, dominada por criaturas gigantescas. Imagine praias sem areia, apenas lama e vegetação rasteira. E no meio desse cenário surge um réptil com corpo robusto, dentes poderosos e um casco ainda incompleto. Esse era o Odontocheles, um dos ancestrais mais antigos das tartarugas. Mas aqui está o detalhe chocante. Ao contrário das tartarugas marinhas de hoje, ele não era um nadador gracioso. Era um predador de águas rasas e provavelmente passava mais tempo caçando do que descansando. Agora pare e pense. Como esse animal feroz se transformou em algo tão diferente? O mistério começa quando percebemos que a evolução das tartarugas é uma das mais estranhas de todo o reino animal. Enquanto muitos répteis foram extintos, elas sobreviveram e se adaptaram. Mas não foi um caminho fácil. Os fósseis revelam que existiu uma criatura ainda mais bizarra, chamada Proganocheles. E aqui vem a primeira surpresa. Esse avô das tartarugas já tinha um casco completo. Mas, diferente das atuais, não podia retrair a cabeça para dentro dele. Imagine uma tartaruga gigante, pesada, com espinhos no corpo, que precisava enfrentar predadores mortais sem poder se esconder. E não para por aí. A Proganochelis não era lenta e indefesa como pensamos das tartarugas atuais. Ela possuía cauda longa e até espinhos, lembrando mais um tanque medieval vivo do que o animal calmo que hoje associamos ao oceano. Só que esse tanque tinha um problema: ser grande demais e pouco adaptável às mudanças climáticas. E foi aí que a natureza começou a selecionar as mais resistentes, moldando-as pouco a pouco para sobreviver em ambientes cada vez mais desafiadores. Mas surge uma nova pergunta: como essas criaturas terrestres acabaram se tornando viajantes dos mares? E aqui está a revelação surpreendente número 2. Durante milhões de anos, algumas linhagens de tartarugas começaram a explorar os rios e deltas em busca de alimento. A abundância de peixes e plantas aquáticas fez com que a vida marinha se tornasse cada vez mais atrativa. Foi assim que uma das maiores mudanças evolutivas aconteceu. Os membros, que antes eram patas fortes, foram se transformando lentamente em nadadeiras, moldadas pelo oceano. Agora, imagine essa cena: uma tartaruga pré-histórica, com corpo ainda pesado, tentando nadar em águas profundas. Ela não tinha a leveza das tartarugas marinhas modernas. Cada mergulho era uma luta contra a própria gravidade, mas também uma aposta na sobrevivência. E foi essa luta que criou as primeiras verdadeiras tartarugas marinhas, ancestrais diretas das espécies que hoje cruzam oceanos inteiros. Mas calma, porque a terceira revelação é ainda mais impressionante. Alguns fósseis mostram que existiram tartarugas marinhas tão grandes quanto um carro. A mais famosa delas, chamada Archelon, podia medir até 4 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Imagine encontrar uma criatura dessas nadando ao seu lado. Seu casco não era rígido como o das tartarugas modernas, mas mais flexível, adaptado para suportar a pressão das águas profundas. E ao contrário do que muitos pensam, elas não eram lentas. Nadavam com força suficiente para atravessar correntes oceânicas inteiras. E aqui vem um detalhe que deixa tudo ainda mais intrigante. As tartarugas marinhas que conhecemos hoje são descendentes dessas criaturas colossais, mas em algum ponto da história, a natureza decidiu reduzir seu tamanho. Talvez porque os gigantes se tornaram alvos fáceis, ou porque a mudança climática tornou a vida difícil para corpos tão enormes.
É como se a Terra tivesse testado várias versões de tartarugas até encontrar a que melhor sobreviveria. Agora, pare e reflita comigo. Quando você vê uma tartaruga marinha nadando tranquilamente, quase ninguém imagina que por trás desse olhar calmo existe a herança genética de predadores armados, espinhosos e gigantescos. Elas são, ao mesmo tempo, o retrato da paz dos oceanos e o resultado de milhões de anos de batalhas implacáveis pela sobrevivência. E o mais incrível, elas conseguiram sobreviver a eventos que destruíram dinossauros inteiros. O impacto que dizimou os grandes répteis da Terra não foi suficiente para acabar com as tartarugas. De alguma forma, resistiram e continuaram nadando, geração após geração, até chegarem às praias que conhecemos hoje. Mas aqui fica uma nova questão que nos deixa com a pulga atrás da orelha. Será que as tartarugas marinhas vão sobreviver também ao maior desafio de todos, o ser humano? Poluição, pesca predatória e mudanças climáticas estão ameaçando a existência delas como nunca antes. Imagine um futuro em que o oceano esteja silencioso, sem as tartarugas deslizarem suavemente sob as ondas. Seria o fim de uma linhagem que começou há mais de 200 milhões de anos. As tartarugas marinhas não são apenas animais bonitos que encantam mergulhadores. Elas são testemunhas vivas da pré-história, viajantes do tempo que carregam no corpo o segredo da evolução. Da fera com dentes afiados ao símbolo da tranquilidade marinha, sua jornada é uma das histórias mais épicas já escritas pela natureza. E se você quiser descobrir outros mistérios incríveis sobre os ancestrais pré-históricos dos animais que vivem ao nosso lado, não esqueça de se inscrever no canal Mistérios Pré-Históricos, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Porque aqui, cada criatura tem uma história oculta esperando para ser revelada.